Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Possamos ter uma noite de estudo e de aprendizado. Nós vamos iniciar o estudo da noite de hoje, retirado do livro Vinha de Luz, o item 140, o capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva-a através de recursos especiais. Na luta diária, mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, estamos aqui esta noite reunidos para o aprendizado, para que possamos, através do conhecimento, podermos alcançar a sabedoria, para que os nossos pensamentos e as nossas ações sejam melhores e sejam em direção ao nosso Mestre Jesus. Irmã Sheila, diretora e amiga de todos nós, queremos agradecer a oportunidade desta noite para que possamos ter uma reunião abençoada de aprendizado e de iluminação interior. E assim pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esta noite estamos aqui na bancada, eu do Ilho, nosso irmão Gilson e nossa irmã Sheila. E o nosso irmão Mauro Barbosa, que traz o estudo da noite de hoje. Boa noite, meu irmão. Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Jesus nos ilumine. Que a irmã Sheila nos proteja e nos inspire
para que possamos realizar esse pequeno trabalho, esse estudo dessa noite, da melhor forma possível, porque nós estamos aqui numa troca, não é? Eu não sou um palestrante, eu faço estudos, e esses estudos eles são divididos com vocês, e o plano espiritual sempre nos apoiando, nos assistindo, para que possamos juntos aprender um pouco mais, porque como falou a página inicial, a poesia do nosso irmão, nós estamos aqui num aprendizado constante. Esse aprendizado, ele também vem seguido de lutas, de provações, de expiações, e quando nós persistirmos, perseveramos no bem, é claro que os que são contrários ao bem, não gosto de dizer mal, né? Os que são contrários ao bem vão tentar impedir isso, né? Porque quem é infeliz quer ver o outro infeliz. Ninguém há uma tendência a ser assim. Então, nós temos que perseverar, cuidar do nosso templo interior, para que nós não caiamos no desânimo, no sofrimento, e desistamos da nossa missão aqui no planeta, porque todos nós temos. Podemos cair, podemos errar, somos espíritos imperfeitos, e o nosso assunto de hoje é um assunto bastante assim, atual, interessante, atemporal, e ao mesmo tempo fala de tudo isso que nós estamos falando aqui, fazendo esse preâmbulo, e que nós não desistamos, não entremos em depressão profunda e acharmos que tudo está perdido porque estamos realizando bem e não temos nenhuma resposta imediata. Não é? Nós gostamos de ter assim, as respostas imediatas. Se eu estou fazendo alguma coisa boa, por que a minha vida não vai para frente? E quem não está fazendo nada de bom, parece que está tudo dando certo. E não é isso. Nós estamos num planeta de provas e expiações encarnados, com provas e expiações. E muitas das vezes, como Jesus falou, ele repetia sempre: o meu reino ainda não é deste mundo. A felicidade não é desse mundo, a felicidade completa não é desse mundo. Quem buscar a felicidade completa, encarnado, numa vida, por exemplo, só, vai encontrar grandes decepções. E o nosso estudo de hoje vai falar sobre um pouco disso tudo, que está ali no Livro dos Espíritos, o capítulo 4, a terceira parte vai falar sobre o casamento, o celibato e a poligamia. As perguntas são a 695 a 701. É um tema sensível a todos nós, né? Claro, um tema complexo e um tema que pode parecer assim, todo mundo sabe o que é, pode saber na teoria o que significa tudo isso, mas e na prática, não é? A prática é sempre, a gente pode saber as coisas na teoria, estudamos, mas vai chegar uma hora que a gente precisa fazer a prática das coisas. Outro dia mesmo, acho que foi ontem, eu estava ouvindo um palestrante dizer que o trabalho, ele precede a ele um estudo, e nós temos que estudar. Então, a teoria é importante, mas vai chegar a hora, se você está fazendo uma faculdade, que você vai ser convocado a fazer o quê? Um estágio. E nós estamos aqui estagiando na Terra, aprendendo com a doutrina, estagiando, aprendendo a trabalhar no bem. Se você fizer bem o seu trabalho, você pode até naquela empresa ser o quê? Aproveitado, não é? Ser admitido, se tornar um funcionário. É assim que nós estamos fazendo. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos ao assunto que interessa, que é o casamento celibato. E eu vou ler aqui as perguntas, que são perguntas bem diretas, para a gente ter ferramentas e discutir esse assunto. Casamento e celibato. Antes de tudo, eu procurei a palavra casamento, né? Porque às vezes a gente fica assim, fala de palavras que a gente não sabe nem qual é o conceito, né? O que é o casamento? O que é o casamento? Todo mundo, casamento é a união, não é? De duas pessoas e tal. Mas será que é só isso? E aí o dicionário nos diz o seguinte: o casamento é a união voluntária. Voluntária. Isso é uma palavra muito importante.
entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Isso é o significado da palavra casamento. Mas nós vamos buscar um pouco na memória lá no passado, e ainda há povos que, infelizmente, utilizam essas práticas, que eram os casamentos arranjados, as uniões não eram voluntárias. Muitas das vezes elas até o são, mas há interesses escusos por trás disso. Não é? Mas em alguns países esses interesses são claros. É preciso ter... Tem duas novelas aí, quem gosta de novela, quem é noveleiro, e passa muito essa novela aí no Canal Viva, minha mãe gostava muito de assistir, e eu acabava vendo com ela, né? É o Clone que fala disso, né? A gente vai tratar aqui da poligamia, de múltiplos casamentos, e Caminho das Índias, que também fala. E aí, só para adiantar, duas religiões no mundo aceitam a poligamia: o islamismo, até porque Maomé teve várias esposas, e o hinduísmo. E alguns países têm isso na lei. Ainda existe, dentro da lei do direito, a poligamia ela é considerada legal, legalmente falando. Mas está na natureza, é a lei de Deus, são as leis dos homens. Nós vamos ver tudo isso dentro desse contexto que é tão complexo do casamento. A pergunta 695 é como Kardec sempre foi muito sagaz, sempre foi muito estudioso de todos os assuntos, ele vai nos pontos certos, ele vai nos pontos que nós precisamos entender. Faz um grande resumo de tudo isso. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Olha como é que a pergunta em si já não é? Já tem uma resposta implícita. A gente fala assim, as uniões no planeta Terra, no Brasil, por exemplo, que eu pesquisei lá, depois eu vou dar o número para vocês do IBGE, do último censo. As uniões, quando a gente pensa em casamento, o que nos vem logo à mente? Antigamente vinha família, filhos, mas o que vem logo à mente? Separação, né? Divórcio. Porque houve um crescimento muito grande, principalmente pós-pandemia, das separações. E isso vem porque voltando ao início, o casamento é uma união voluntária. E quando a gente fala voluntária, dentro do cristianismo, dentro da boa nova, do evangelho de Jesus, voluntário quer dizer o quê? Feito com amor. O amor é o grande partícipe, aliás, é o principal partícipe dessa reunião de dois seres, para que essa união seja o quê? Perene, permanente. Se esse sentimento não estiver presente, qualquer outra coisa não vai funcionar. Eu estava procurando, assim, subsidiários, né, porque a gente tem que se basear sempre na doutrina espírita para falar de qualquer assunto, nas obras, né, de Kardec e nos subsidiários. E eu entrei no site da FEB, tinha um palestrante, César Medeiros, se eu não me engano, que ele estava falando sobre esse tema, e eu estava lendo o que estava, ele falou assim, olha, eu mesmo já não deveria nem estar falando sobre isso, porque eu já me separei e tal, e isso é uma situação que é comum nos dias de hoje, mas que possa ser feito com a maior tranquilidade, pacificamente, se não houver mais condições daquela união ser perene, se ela dela continuar. Então, assim, todos nós já vivemos momentos, porque não só de casamentos entre... hoje em dia não podemos falar entre um homem e uma mulher, homoafetivo, não só casamentos que visem uma relação onde há a comunhão sexual, digamos assim. Mas existem o casamento entre pais e filhos, o casamento dentro de uma
de uma casa espírita, né, dos pensamentos, a união de ideias, não é? A união, eu penso como aquela casa, para aquelas pessoas, eu vou me unir a eles. Eu vou fazer disso um casamento. A música, eu estava conversando com um amigo que a gente toca, falando assim, poxa, a música nos uniu, né? E nós nos tornamos amigos, irmãos praticamente, por conta da música. Então tem algumas coisas que unem as pessoas, e mesmo que elas não sejam casadas, como nós estamos estudando, elas às vezes são mais unidas do que os próprios casamentos em si. Então, porque são movidas por sentimentos puros, sentimentos de amor. Então, por isso que Kardec faz essa pergunta: o casamento é uma união permanente de dois seres? É contrário à lei da natureza a isso? E a resposta dos espíritos é curta e definitiva. É um progresso na marcha da humanidade. O casamento, se não houvesse a união de dois seres, né? O casamento seria, não houvesse casamento, seria o quê? Cada um, uma poligamia generalizada. E é a segunda pergunta de Kardec. Porque quando nós pensamos assim, então tá bom, não faz parte da lei natural o casamento. Como que seria? É a pergunta que ele faz. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição dos casamentos? Seria uma regressão à vida dos animais. Porque a maioria dos animais, não todos, a gente pesquisa, e aqui ele vai falar sobre isso, não todos, eles se procuram apenas para perpetuar a espécie. Então não há uma fidelidade, não existe o amor, existe somente o instinto de perpetuação da espécie. E Kardec diz o seguinte aqui: o estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. Esse é o estado, digamos assim, dos instintos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas. O que nos diferencia do bárbaro, dos instintos, para a inteligência, para o amor, para a evolução, nos primeiros passos da evolução, é separar essa situação, liberdade, sem nenhum freio, com uma união através do amor. Pelo amor. E ele diz assim: é um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. E aí eu fui pesquisar, existem animais que se unem e nunca mais se separam. Um deles é o pinguim imperador. Teve até um documentário que fez um sucesso danado, a Patrícia Pilar e o Antônio Fagundes, que fizeram o pinguim macho e o pinguim fêmea, né? E eu vi no cinema com meus filhos, uma lição de casamento. Porque o pinguim vai lá, eles vão lá para o lugar mais frio do mundo, que eu não sei onde é que é, Antártida, sei lá, Polo Norte, e eles ficam lá, encontram a sua parceira, o seu parceiro encontra a sua parceira, e é para sempre, para aquela vida toda. E eles são iguaizinhos, gente. Eles são todos iguaizinhos. Eu falei, como é que eles se reconhecem? A natureza é sábia, né? E nesse documentário mostra bem, eles ficam, tem o neném, o macho fica com o filhotinho ali protegido, e as fêmeas vão até o mar se alimentar o máximo que elas puderem e regressar para alimentar os filhotes. Enquanto isso, os machos ficam reunidos em bando. Olha como o amor é complicado, né? Como o amor exige os esforços, o trabalho. O amor dá trabalho. E muitas das vezes as pessoas não querem ter trabalho. Por isso que há muita separação assim, sem pensar. Então eles ficam lá 3, 4, 5 meses, num frio, gente, eles ficam unidos, juntinhos, assim, não sei se vocês já viram, se não viram, procurem ver. Eu acho que é alguma coisa do imperador, não sei, alguma coisa.
Quem souber o nome, passa aí para os outros, que eu esqueci o nome. A Marcha do Imperador, esse mesmo. Então eles ficam lá juntinhos, aqueles milhares, tudo igualzinho ali, aquele frio. Eu falei, meu Jesus. E aí depois que foi o inverno, tem predadores, que eu falei, ainda tem predador lá no fim do mundo, ainda tem predador, mas avezinhas que querem pegar os filhotes. E eles estão aguardando as fêmeas voltarem. Muitas não conseguem voltar, porque algumas, né? Porque tem predadores, tem a força da natureza, a natureza mesmo. É difícil viver. A gente pensa, ser animal é fácil, não é não. É difícil. Exige trabalho, exige esforço. E lá vem as mães voltando. Vamos falar da parte boa. Elas, quando elas voltam, 3, 4 meses depois, eu falei, como é que vai ser? Milhares de pinguins com seus filhotes, como é que elas vão reconhecer? Pelo canto. Pelo canto que eles se reconhecem, e cada um tem um grasnar lá específico. Oi, amor, tô aqui. Sou eu aqui, ó. Não sou, para todo mundo é igualzinho, né, gente? Aqui tudo igual. Como é que sabe? E eles vão, e claro que tem um casal, que é o que é interpretado lá, tem as vozes do Antônio Fagundes e da Patrícia Pilar, que são as principais, tem até nome eles. E eles se encontram, e é uma coisa impressionante, o filhotinho vai, eles ficam naquela vida, daqui a pouquinho tem todo o processo novamente. Então é um amor construído com muita dedicação e trabalho. Os cisnes, foi um tema, eu falei assim, esse tema é complicado para eu falar, porque eu tenho meus problemas também com isso, mas quem é que não os tem, né? Mas eu tive muitos problemas com isso, né? Então, assim, eu falei assim, mas a Beth me dá um tema, logo esse tema, gente, que eu preciso mais ouvir do que falar, mas tudo bem, a gente fala do que a gente precisa, né? Quem está aqui é o primeiro a ser beneficiado pelo tema. E aí eu pesquisei outros animais. O cisne, depois que perde seu parceiro, seja a parceira ou parceiro, ele não se acasala mais. É aquele amor perene mesmo. Morreu a cinezinha, o cisne não acasala mais. Então são histórias, existem outros. Mas eu trouxe esses dois aqui, porque aí o pessoal fica, eu comento, né, com um filho, com uma pessoa. Bota aquele bichinho. Eu falei, gente, só tenho 40 minutos, eu não posso falar de todo o reino animal que é fiel ali, não é? Mas eu fiquei impressionado com essas duas histórias, eu queria trazer o trabalho, você vê o amor de um cisne pela cisne, fêmea, e ele vai além da vida, ele já tem essa noção, provavelmente, sei lá, por algum instinto, eles não se casam novamente. Mas eu vou chegar lá no João de Barro, né? Que todo mundo está pensando aqui no João de Barro, vou chegar lá, só um instantinho. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? É claro que se tem casamento, tem o fator da indissolubilidade, né? E aí, os espíritos respondem em consonância, é isso que eu acho interessante, em consonância com toda a boa nova de Jesus e com toda a codificação kardeciana, porque esse assunto está lá no Evangelho. Esse assunto é um capítulo especial sobre o casamento, que é o capítulo 22, que fala do casamento, a união. Não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. Então aí já responde a pergunta, não é? É uma lei humana, a indissolubilidade do casamento, ou é uma lei da natureza? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, as da natureza são imutáveis. Então, em vários países, existe divórcio, em outros não existe divórcio, existe separação, outros não existe, pode ter poligamia. Cada país tem, como diz Kardec, tem as suas características. A maioria, graças a Deus, já está assim, os direitos são iguais. E aí eu vou me ater mais realmente ao casamento heterossexual, né, o homem e a mulher, porque é o que mais ele vai falar aqui, é o que ele fala que é até por causa da perpetuação da espécie, né? Então, era uma sociedade extremamente machista, onde os casamentos antigamente eram arranjados, o homem é que determinava tudo, como ainda em alguns poucos países o é. Então o homem determinava como tinha que ser, como deve ser, os pais arranjavam os casamentos das filhas, as filhas nada podiam opinar, os homens poderiam ser muito mais velhos, não importa, não é? Nas novelas acho que mostra um pouco isso. Então muitas fugiam, até hoje
não é? Hoje que eu digo na atualidade, teve mulheres que fugiram, né, dos seus países, Irã, Iraque, esses países que ainda têm essa opressão contra a mulher, para tentar estudar uma coisa básica. Não podem escolher, não podem estudar. Agora, então, que o Afeganistão voltou, né, os Estados Unidos abandonou e voltou lá o Hezbollah, né, o Talibã, as mulheres voltaram perderam os direitos. Não é? E isso é um absurdo no mundo, né, no terceiro milênio, no mundo que está tão avançado materialmente, mas ainda estamos a passo de formiga e sem vontade, como diz o Lulu Santo, na questão moral e espiritual. Né? Então, o avanço tecnológico, científico, enfim, ele foi muito rápido nos últimos 100 anos, mas nos últimos 2000 anos ainda estamos, parece que, dando pequenos passos, mas já avançamos alguma coisa. Então, a dissolubilidade do casamento é uma lei humana. Ah, mas então eu vou ter que viver com uma pessoa que, enfim, não consigo mais viver para o resto da vida, porque é uma lei natural, eu tenho que viver? Não, é por isso que eu vou recorrer ao Evangelho, ao capítulo 22. Quando o próprio Jesus falou que não é assim. O próprio Jesus. E ele diz o seguinte, lá no Evangelho, em Mateus, diz o seguinte: os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Se divorciar? E ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separeis, pois, o que Deus juntou. E aí eles voltaram a retrucar. Mas a lei de Moisés ordena que se devolva a mulher por escrito na separação. E ele diz o seguinte: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. E a gente pode dizer um aos outros hoje, não é? Aqui era no momento, lá há 2023 anos. Moisés permitiu, mas no começo não era assim. Pois eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser por adultério, e aí ele vai dar uma outra lei também humana, que Kardec explica aqui, que também é seguida de alterações. Porque Jesus veio tirar o olho por olho, dente por dente da lei de Moisés, veio trazer a lei do amor. A boa nova, o evangelho que quer dizer boa nova é o quê? A lei do amor. Amai vossos inimigos, perdoai não 70, não 7, mas 70 vezes 7, não é? Se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. São coisas que a gente fica assim, até hoje, você consegue fazer tudo isso? Nós conseguimos? Não, mas esse é o nosso ideal, esse é o nosso patamar, essa é a nossa meta. Então ele diz aqui, no divórcio, ele diz, é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Então, voltando a Jesus, é por causa da dureza do coração do homem. Então não é ilegal, se não há mais condição. E aí eu volto àquele rapaz que escreveu, aquele palestrante que fez o artigo sobre o casamento, sobre esse capítulo na FEB, que ele escreveu assim: não é ilegal nem imoral, não é ilícito, porque se você não consegue mais viver com outra pessoa, porque isso pode causar problemas muito mais sérios, é mais certo, porque nós estamos num planeta de prova e expiação, que vocês se separem. Mas a separação não precisa ser litigiosa. A separação pode ser amigável. Mas isso acontece porque aí entra o meu bem e meus bens, né? Aí entra um monte de coisa que envolve isso, infelizmente. Eu tenho algumas historinhas assim, né, para dar uma quebrada na atenção, que, né, no início é tudo assim: olha, meu amor, olha, o tempo hoje está tão encoberto, né? Aí o galante lá a lua está com vergonha da sua beleza. 10, 20 anos depois, olha lá, meu amor, o tempo está encoberto, tá vendo que vai chover, mulher? Não sabe de nada.
Então as coisas mudam com o tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou dar para vocês daqui a pouco uma estatística do IBGE sobre os casamentos e os divórcios e o tempo que isso dura, porque essas estatísticas nos dão também base para nós falarmos sobre o quanto o amor e o trabalho que a gente tem que fazer como os pinguins, ele é necessário para que esse amor perdure. Porque não basta o amor e a cabana, é preciso trabalho. Né? Então, mais uma vez, não se preocupem aqueles que estão vivendo algum momento assim, porque eu também já participei de uma palestra que estava falando isso, e o palestrante, isso há 40 anos, 30 anos, há 30 e tantos anos, estava falando, porque aquele que se separar está cometendo. Eu falei, meu Jesus Cristo, eu estava ali naquele meio do processo, falei, meu Jesus, não posso mais ser espírita, estou perdido para o resto da minha vida e tal. E não é bem assim, nós estamos num processo evolutivo. Não é? Se você não consegue mais conviver sob o mesmo teto com uma pessoa, é mais conveniente que você se separe. Saiba que toda a separação, isso eu passo de cadeira para vocês, quem está assim nesse momento, pensa bem, porque existem vários fatores, principalmente com filhos, que trazem o luto na separação. Isso foi dito há pouco tempo, não é? Um psicólogo, foi o dia do psicólogo, há pouco tempo eles estavam falando sobre isso, porque psicólogo é muito procurado, os psicólogos e terapeutas são muito procurados por conta dessas questões de infelicidade numa união, casamentos. Então, eles estavam falando sobre isso, não é? O quanto uma pessoa pode ir se deixando para trás a si própria por conta de uma relação. Porque eu tenho que ficar, porque eu sou cristão, não posso me separar. E vai sendo infeliz, até que, às vezes, comete um ato de desatino. Então, é melhor, neste momento, que ainda estamos vivendo esse processo de evolução, o que é melhor? O que ele fala assim, o que é melhor? O que é mais viável? E aí, cada um é que pode dizer de si. Não, eu posso tentar, porque a gente pode tentar. Não tem mais condição, nós podemos fazer isso, ser de uma maneira mais pacífica, porque envolve muitas coisas. Separar é dividir. E o IBGE falou que as pessoas que se separam têm muitas dificuldades financeiras depois disso. Muito porque há brigas de pensão e tudo mais. E eu tinha uma brincadeira que era comigo, eu não deveria contar, porque eu fui proibido, mas eu vou contar para você, que é engraçado. Que quando chegava o contra-cheque, as pessoas brincavam comigo, estava chegando o contra-cheque meu, porque a pensão era no contra-cheque. Então o pessoal falava, vem um contra-cheque do Mauro, é uma beleza, não sobrava nada assim para ele, né? Porque era normal, 40, eu não sei como é que é, mas há 30 anos, a pensão vinha descontada no contra-cheque. E como já tinha vários descontos, já tinha vários, quando eu olhava, eu falei, meu Jesus Cristo. E mesmo assim, às vezes não era suficiente para os filhos, e eu entendia aquilo, e também eu ficava numa situação. Então, não pense que agora eu vou, só se você for muito rico. E mesmo assim, quantas pessoas nós vemos milionários aí, que brigam por conta de dinheiro, que tem muito dinheiro e brigam por conta dele. Então, cuidado, para não envolver filhos, e eu falo isso de cadeira, nessa contenda de casal, que seja casal ou casal homoafetivo, não importa, mas a contenda que vocês, que se separe o máximo possível os filhos dessa situação, para que eles não sofram, porque eles já sabem e vão sofrer. Mas quando você envolve, né, você usa o filho como barganha de moeda, que isso é uma coisa que se faz muito, infelizmente, lá na frente você vai ter a colheita dessa semente ruim que foi plantada. E aí a advogada, que era a minha advogada, ela dizia assim, Mauro, não insiste em alguma coisa, porque quando uma pessoa ama, nada é motivo. Quando ela não ama, qualquer coisa é motivo. Então, o que move mesmo essas coisas é o amor. Porque se uma pessoa não quer estar mais com a outra, quando um não quer, dois não brigam. Não insista. Não fique ali grudando. Não, eu quero. Eu já fiz isso.
Eu faço meia culpa, porque tudo a gente fala melhor daquilo que a gente já passou, né? Então eu sei que isso é ruim para quem faz e para quem virar um stalker de alguém, né, que não quer a sua presença, não quero, preciso desenhar, mas a pessoa está ali, pelo amor de Deus, eu gosto de você, mas isso não é amor, isso já é um problema, né, de autoestima, algum outro problema, não é amor, porque o amor, ele liberta. Eu aprendi também com uma pessoa que não é espírita, mas uma pessoa muito boa, que dizia assim, eu sempre digo para o meu marido, quanto mais ele me deixar livre, mais preso eu estarei a ele. Quanto mais eu tiver a liberdade de agir, mais ele saber que ele vai me confiar em mim, mais preso eu estarei a ele. E a gente pensa ao contrário, né? Vou prender, né? Vou prender, vou estar ali vigiando, vou botar... Agora, então, com o celular, coloca GPS, coloca aplicativo que persegue o outro no celular, sabe onde está, sabe onde não está. Isso não é vida, gente. Isso não é uma vida saudável para ninguém. Então, é por isso que quando chega a esse ponto é que alguma coisa está errada. Agora, por outro lado, quantos casais... É maravilhoso. A gente vê testemunhos de casais. Eu tenho aqui um testemunho maravilhoso que eu assisti há muitos anos aqui nessa casa, um testemunho de amor do seu Odilon, que foi maravilhoso, que me emocionou tanto que eu falei assim, nossa, eu não preciso de mais nada, o seu Odilon já disse tudo. Se eu pudesse resgatar um vídeo, que naquela época não se filmava, era só botar aqui e estava tudo certo, do que é realmente um casamento, um amor que dura, que deu teu trabalho, que tem seus problemas, mas ele está ali, é como um pinguim, tem inverno, tem predador, tem tudo, mas a gente está junto, porque os dois querem, não é? E aí nada vai separar. Nada vai separar. E aí sobre o João de Barro, todo mundo quer... Eu peguei aqui, porque todo mundo... fala do João de Barro, todo mundo fala, o João de Barro, ele constrói, eles são assim. Eu falei, tá bom, eu vou falar. Mas tem que ter um contexto, né? Se a gente não tiver um contexto. E ele fala aqui sobre o celibato. O que é o celibato? O celibato é você abdicar de qualquer envolvimento emocional que tenha o conluio, né, a relação carnal, né? É você abdicar dos prazeres mundanos. Mas isso nem sempre, como ele diz assim, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Por que ele disse isso? Os espíritos disseram isso. Eu vou viver assim, eu vou virar padre, eu vou virar freira, eu vou para o monte, vou sentar lá no monte, vou meditar. Mas você está fazendo isso por quê? Qual o motivo? Que aí logo a pergunta seguinte mas e aquelas pessoas que fazem do celibato um serviço da humanidade? Aí ele fala, isso é muito diferente. Ele disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Agora, quando você faz um sacrifício que é mais por uma questão pessoal, uma decepção amorosa, eu não quero mais nada, e aí vira padre, e aí nessas questões, às vezes, não consegue segurar os instintos da carne e fazem bobagem, pior do que se não tivessem feito nenhum voto de celibato. Então, isso é um egoísmo. Agora, o celibato, que é para um bem maior, ele é bem visto aos olhos de Deus. E a gente tem alguns exemplos. Chico Xavier é um dos nossos exemplos, não é? Ele preferiu o celibato por conta de uma missão. Não é? Divaldo Pereira Franco, idem. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. E o maior de todos os exemplos, que é o Mestre Jesus. Jesus, na sua época, era um homem bem afeiçoado, um homem bonito, era um homem cortejado. Mas ele tinha uma missão. Então, ele não abdicou de nada do seu pensamento, porque senão poderia o quê? A gente hoje ter alguma dificuldade, algum ruído de comunicação na missão, porque a missão dele era trazer uma mensagem para a humanidade de amor, e não só trazer, comprovar. E aí ele precisava dos 100% do tempo dele para aquela missão. Porque ele só teve o quê, gente? 3 anos. 3 anos.
E a mensagem dele dura até hoje, vai durar eternamente. Que coisa impressionante, né? Que espírito espetacular esse, né? Que em 3 anos conseguiu contagiar, não digo convencer, mas contagiar a humanidade inteira. Então, meus irmãos, falando aqui de uma historinha sobre esse amor, o amor verdadeiro, né? Que é raro, mas existe. Eu já dei um exemplo para vocês. Eu encontrei uma lenda da tribo lá, de uma tribo no sul do Brasil. Essa lenda diz o seguinte: o nome do jovem, que é por causa desses nomes indígenas, né? O nome dele era Jaebé. Se apaixonou pela moça mais bonita da tribo. O pai da moça perguntou qual a prova de força que ele poderia dar para se casar com a moça mais bela da tribo. E rapidamente Jaebé respondeu: as provas do meu amor. E o pai da moça gostou da resposta, mas achou aquele jovem muito atrevido. E aí ele contou para esse jovem que o pretendente anterior ficou 5 dias em jejum e morreu no 4º dia. Mas Jaebé falou assim: eu vou ficar 9 e não vou morrer. E aí o pai achou aquilo uma audácia, falou: então você vai ficar os 9 e vamos ver se você vai resistir. E todas as pessoas da tribo ficaram admiradas. Bom, se um com 4 dias morreu, ele com 9 não vai também resistir. E aí o pai, de olho nele, falou assim: ó, eu quero que fique vigiando ele de perto. E ele foi enrolado num couro de anta. Isso é uma lenda brasileira, então os animais também são brasileiros, tá? São nacionais. Então ele foi envolto num couro de anta e ficou ali dia e noite sob a vigilância dos soldados lá, da tribo lá, eu não sei como é que se chama, os guerreiros da tribo, para que ele não fosse alimentado por ninguém. A moça, já no 3º, 4º dia, implorou que o pai tirasse ele daquele cativeiro. E o pai falou assim: não, ele vai ficar os 9 dias. Passados os 9 dias, ele foi lá e mandou tirar o couro, né, de volta. E lá estava o rapaz saindo, festejando, porque ele falou assim: vamos ver o que aconteceu para esse arrogante Jaebé. Ele é muito arrogante, deve estar lá, mais um que morreu. E naquele momento a moça, tocada pelos raios do luar, não, desculpe, por aqui. Quando abriram o couro, o jovem saltou de alegria ligeiro. Seu olhar brilhou, seu sorriso tinha uma luz mágica. Ninguém podia acreditar quando, ao ver a sua amada, o jovem se pôs a cantar como um pássaro, enquanto se transformava aos poucos nele, numa pequenina ave. E naquele momento a moça, tocada pelos raios do luar, também se transformou num pássaro. Ambos voaram e desapareceram pela floresta. Devido ao seu trabalho árduo e astuto, aquele João de Barro construiu sua casa com tanta habilidade e presteza que juntos viveram felizes para sempre. E aí, meus irmãos, tem os 2 últimos capítulos que falam sobre a poligamia, mas eu já até comentei com os irmãos que é um costume que já está em desuso, pelo menos na maioria do planeta, mas em alguns países, como os Emirados Árabes, os irmãos sabem disso, no Irã, no Afeganistão, por conta de algumas políticas ligadas à religião, que é o islamismo, que aceita, e o hinduísmo, a poligamia ainda aceita. Mas a poligamia é aceita já, hoje em dia, no Afeganistão, ela não está muito forte, porque ela precisa que o homem sustente todas as mulheres com que ele case. Como o Afeganistão foi abalado por muitas guerras, isso está diminuindo por uma questão monetária. Você vê que o amor não entrou aí em nenhum momento, né? Então, eles têm o direito de terem 4 mulheres, no hinduísmo também assim, desde que possa sustentá-las. No islamismo, elas precisam estar na mesma casa. No hinduísmo, não. Elas têm que estar em casas separadas. É mais caro ainda. Né? Então, eles estão cada vez mais em desuso com essa questão. Então, o desenvolvimento, a evolução, ela se dá pelo amor ou pela dor. Como o mundo está vivendo uma crise muito grande, o que está acontecendo é que as pessoas estão empobrecidas.
E por que o IBGE, vocês pensaram que eu esqueci, mas eu não esqueci, o IBGE deu em 2021, o último censo tinha sido em 2010 e ele fez em 2021. E houve um aumento espantoso no número de divórcios, 45%. Então, de 30 casamentos há 20 anos atrás, 10 se separavam. Hoje, de 23 casamentos, 10 se separam. Não é? Em 2021 foram realizados 932 mil casamentos. Por que será, hein, gente, que as pessoas, mesmo tendo essa situação, foi realizado no Brasil 932 mil casamentos. E houve 390 mil separações. E isso inclui todos os casamentos, tá? Homoafetivos ou não. Então, vocês vejam, se fizerem as contas rapidamente, vai dar 42% de separações, quase 50%. Mas as pessoas se casam. Não é parece um paradoxo? As pessoas se casam. Eu tenho um conhecido que ele vai se casar, conhecido assim, um jovem, um rapaz jovem vai se casar, ele falou assim, se casar não, hoje em dia né, todo mundo está se juntando, né, mas está casado, né, ele falou assim, mas por que você se gosta? A gente vai ver, se der certo, Deus, se não der certo, a gente se separa. Então, está muito assim, banalizado. O amor está banalizado. Por isso que também há muito o quê? Separações. Porque as pessoas não param nessa união voluntária, para saber, eu amo, ou é só um desejo, ou é só um afeto, ou é só uma amizade, eu gosto de conversar. Porque o amor é um conjunto de estudo. E às vezes não é só uma coisa que vai fazer aquela união ir para frente. Então, é preciso analisar. E as pessoas hoje se conhecem, pum, né? Se juntam, se casam numa rapidez estonteante logo, e com a mesma rapidez se separam. E o IBGE também chegou a uma conclusão interessante. Por que aumentou o número de separações de uma década para outra? Entre uma década e outra teve o quê, gente? A pandemia. Então, eles chegaram à conclusão que o confinamento complicou a convivência dos casais. E aí as separações aumentaram em relação a 2010. E aí eu me lembro de Divaldo, que dizia, viver é fácil, conviver é que são elas, não é? Viver é fácil, a gente vive, se cuida, se mantém, quando você tem saúde. Agora, conviver com aquele outro, não é? Que você já está ali, e olha, o IBGE narrou o seguinte, a maioria das separações está se dando com até 10 anos de casado, por isso que eu falei, né, que as pessoas, né, ai meu amor, você é maravilhosa com um mês, com uns 3, 4 anos a coisa já está mudando. Então, aí dentro desses 42%, mais de 50% das separações ocorrem nos primeiros 10 anos. E aí depois aí vem um percentual de 10 a 20, eu fiquei impressionada, mesmo com 20, 30 anos, 40 anos de casado, as pessoas se separam por algum motivo. Então, é uma situação muito interessante. Por que esse paradoxo? Por que as pessoas vão se casar? Porque está na lei da natureza. É uma força da natureza. É uma lei natural. O amor é uma lei. E queiramos ou não, nós podemos confundir ainda com paixão, ainda a matéria nos confunde, mas há uma procura. E quando não dá certo, existe o que os psicólogos chamam de luto. É isso que eu queria falar o luto. As pessoas vivem um luto. Mesmo aquele que não quis, vive esse luto. Porque é um verdadeiro luto. Então, nós precisamos, nesse voluntariado de nos unir, saber o porquê realmente nós estamos nos unindo a alguém. Principalmente os jovens, não é? Mas hoje em dia, né, nós com 50, 60 anos ainda somos jovens, né? Antigamente, que 50, 60 anos, mas com o avanço, as pessoas se casam com 60, 70. Não importa. Quem estiver no momento de vou tomar uma decisão, pensa se aquilo está sendo feito com amor, com vontade. Converse com seu parceiro. Outra coisa que o IBGE falou, por que muitas separações são feitas? Porque não há diálogo
Todos os entrevistados falaram, a gente não conversava. A gente olhava um para o outro, já sentia, aí, alguma coisa está mudando. Pô, mas não tem uma conversa, eu sou falando. Não tem problema, quer fazer DR, vamos fazer DR. Se for para melhorar a relação, a gente faz. Ou até para tomar uma decisão, mas muitos vão levando, né? Vamos levando, e de repente falam, olha, levanta, ó, estou indo, ou então vai, eu não te quero mais. E isso causa um choque. Então, a falta de diálogo e uma convivência forçada puseram à prova o quê? O amor. Então, quem resistiu à pandemia e continua se amando, está de parabéns. E aí, meus irmãos, para encerrar, uma poesia que diz o seguinte: o amor é assim. Às vezes é preciso jejuar. Às vezes é preciso se transformar. Em outras é preciso coragem, sem esquecer da persistência e da boa e velha paciência. Sempre é hora de construir, mas às vezes é preciso se mudar. Para juntas no fim estar, se ainda houver um amor para se amar. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Meus irmãos que estão em casa, nós vamos nos despedir aqui, que todos fiquem em paz, para darmos continuidade aqui à nossa reunião.